Olá, criptomaníacos! Tem gente que diz que não existe esquerda nos Estados Unidos, não existe socialismo nos Estados Unidos. Mas hoje tivemos a apresentação do plano econômico da candidata Kamala Harris lá nos Estados Unidos. E bem, Donald Trump disse que é um plano econômico comunista. Eu quero apresentar ele para vocês porque o resultado dessa apresentação foi o Bitcoin, que estava lá afundando nos 56 mil dólares, de repente disparar e bater praticamente em 60 mil dólares. Por que uma coisa está ligada à outra? E por que as ações estão batendo em alta histórica, o ouro está batendo em alta histórica e o Bitcoin ainda está lateralizando? Você descobrirá tudo isso no vídeo de hoje. Enquanto eu tomo a minha aguinha de coco e você aperta o quê? O botão de like. Por favor, né? Sexta-feira, alegria, pô, custa nada, aperta aí. Ou se inscreve no canal, caso não seja inscrito. Bora lá. Que fatores teriam feito o Bitcoin, que ontem chegou a bater aqui em 56 mil dólares, subir e bater 59.800 dólares no dia de hoje? Uma empolgação, né? O Bitcoin subindo, chegou a bater mais de 4% de alta no dia de hoje, agora está subindo ao redor de 3%. O que foi que aconteceu? Como vocês podem ler em todos os portais de notícia, né? Kamala divulga plano econômico com foco no poder de compra. Olha que matéria bonita, não é bonito? Tá aqui na UOL, né? Ó, foco no poder de compra. Você pensa o quê? Pô, ela deve ter liberado o Bitcoin nos Estados Unidos, né? Para ajudar o poder de compra da população? Claro que não. A nossa querida mídia tá passando um paninho pro pessoal da esquerda e você vai julgar esse plano econômico para falar para mim se parece com algum plano econômico que você conhece. Bom, o Donald Trump já julgou. Imediatamente descrito como comunista por seu adversário republicano Donald Trump. Vamos avaliar. Você vai avaliar se ele é comunista, se ele é socialista ou se é um plano econômico que dá poder de compra para o povo. Primeira medida: construção de 3 milhões de novas casas para resolver a escassez habitacional. Cheirinho de Minha Casa Minha Vida, vejam vocês, né? Vai construir 3 milhões de novas casas. Ela vai dar casa para o povo. Aí eu pergunto, com que dinheiro? Com que dinheiro? Vai ter que imprimir dinheiro, né? Ou vai ter que cobrar impostos para construir essas 3 milhões de casas. Olha que interessante, hein? Então, precisa de dinheiro, precisa imprimir dinheiro. Vamos continuar. Próxima promessa da candidata: assistência ao comprador de primeira viagem de até 25 mil dólares. Olha que maravilha! Além da primeira casa, você ganha mais 25 mil dólares. Isso dá 136 mil reais. Da onde vem o dinheiro? Novamente, tem que imprimir dinheiro. Vocês também conhecem planos aqui no Brasil de dar auxílio, né? De dar Bolsa Família, de dar dinheiro na mão da população. Mas lembrando, tá? Não tem nada a ver com a esquerda do Brasil, tá? Não tem esquerda nos Estados Unidos. Vamos continuar aqui. Terceiro, leis para desencorajar a especulação imobiliária. Ou seja, não tem livre mercado, tá? Não é oferta e demanda de imóveis. Não, você não pode especular com imóveis. Tem que ter o quê? Congelamento de preço de imóveis. Congelamento de preços. Mas vamos lembrar, não existe esquerda nos Estados Unidos, não existe socialismo nos Estados Unidos. Próximo plano dela: créditos fiscais para quem tem recém-nascidos com valores de até 6 mil dólares. Tem filho? Ganha 6 mil dólares. Poxa, parece Brasil, né? Se você tem filho, o Bolsa Família faz o quê? Te dá uma grana porque você tem filho. Lá também, esse é o plano de governo. Lembrando, lá não existe esquerda. Próximo: controlar as empresas que inflacionam os preços além do necessário, principalmente no setor de alimentos. Congelamento de preço de comida. Vejam vocês, empresas que inflacionam além do necessário, como se fosse culpa da empresa. A inflação não é culpa do governo que está imprimindo dinheiro para fazer isso, tá? A inflação é culpa do empresário malvadão que decidiu que o feijão tem que ser mais caro, né, pessoal? A carne tem que ser mais cara. Não é culpa do governo. Isso não tem nada a ver com o Brasil, né, pessoal? Não tem nada a ver com o Brasil, né? Onde o empresário é o vilão e o governante, claro, é bonzinho. Mas não termina por aí. Em questão de saúde, estender a toda a população um dispositivo que limita o custo da insulina para idosos a 35 dólares por mês. Mais uma vez, congelamento de preço. O remedinho não pode custar mais de 35 dólares
por mês. Ela vai congelar o preço também de medicamentos. Lembrando, não existe socialismo nos Estados Unidos, tá, pessoal? Baseado nessas medidas provavelmente aí capitalistas, segundo alguns, o Donald Trump disse o seguinte: camarada Harris está indo a fundo no comunismo. Reagiu nesta sexta-feira Trump. Houve várias tentativas na história de limitar os preços e elas fracassaram porque provocaram filas na frente das lojas, escassez e uma explosão de desigualdade. Nós sabemos muito bem disso no Brasil, congelamento de preço não funciona, como a Argentina também sabe muito bem disso, congelamento de preço não funciona, a Venezuela sabe muito bem disso, congelamento de preço não funciona, mas ela quer implementar isso nos Estados Unidos. Mas você acha que terminou? Não. Tem mais uma carta na manga aqui no final, né? A vice-presidente, a Kamala, prometeu aumentar o salário mínimo se vencer as eleições presidenciais americanas em 5 de novembro. Aumentar o salário mínimo. Você provavelmente já ouviu um presidente falando a mesma coisa. Mas, Guilherme, o que isso tem a ver com a alta de preço do Bitcoin? Caso você não tenha percebido, dar casa para as pessoas, dar dinheiro em forma de auxílio para as pessoas, aumentar salário mínimo, todas essas coisas aqui demandam dinheiro de algum lugar. E se esse lugar não for por meio de imposto, ele vem por meio de impressão de dinheiro, jogar dinheiro na economia. Isso vai gerar, obviamente, inflação e subida de preço de ativos, digamos, de risco, como ações e criptomoedas. Algo que está acontecendo justamente num país que faz essas medidas econômicas que você conhece muito bem. Chama Brasil! Vejam só, a notícia recente é que a Ibovespa decola em 10 dias e bate nova máxima histórica em pontos! A bolsa está na máxima histórica. Por que você está investindo em Bitcoin se a bolsa está em máxima histórica? Pessoal, é uma coisa óbvia. Se lá está em máxima histórica e aqui está caindo, bora para a bolsa. Peraí, você ouviu o que eu falei no início do vídeo? Quando você inflaciona, quando você aumenta a quantidade de dinheiro na economia, você cria altas artificiais em ativos de risco, por exemplo, bolsas de valores. Então, será que essa alta da bolsa de valores brasileira ela é real? Segundo o estrategista-chefe de uma casa de análises, não se iluda com a máxima histórica do Ibovespa. O índice deveria estar flertando com os 180 mil pontos. Ah, ele resolveu jogar água no nosso chopp, né? Deve ser um maluco qualquer falando isso porque está em máxima histórica, isso não pode ser ruim. O recorde é nominal, ou seja, em números de pontos. Mas, ao ajustar os números sobre a inflação ou em dólar, ainda estamos muito defasados. Em janeiro de 2020, há quase 5 anos, estávamos a 120 mil pontos. Quanto foi a inflação neste período? Deveríamos estar flertando com os 180 mil pontos. Afinal, se estávamos em 120 mil pontos há 5 anos atrás e agora estamos com uma máxima histórica em 134 mil pontos, realmente, não subiu quase nada nesse período. E eu posso te provar isso em gráfico. Está aqui o gráfico da Ibovespa considerando a inflação oficial IPCA. Olhe onde estaria o gráfico da Ibovespa e onde foi a alta histórica lá em 2008, tá? Este topo aqui foi 2008, a alta real da Ibovespa. Considerando a inflação, nós estamos aqui muito abaixo, né? 30% abaixo da alta histórica do Ibovespa. Ou seja, toda essa alta que tivemos de lá para cá não passa de uma correção pela inflação e mesmo assim continua 30% abaixo do topo histórico de 2008. Mas é claro que pode piorar, pessoal. E se a gente comparar com o dólar, dolarizar a Ibovespa, como é que estamos hoje? Estamos em alta histórica? Tá aí na tela o gráfico para vocês. A alta histórica da Ibovespa em dólar, pasmem, também aconteceu em 2008. Estão vendo aqui, ó, 2008 no gráfico, né? É a alta histórica. E de lá para cá, nós vemos uma queda contínua. A linha branca mostra exatamente como estamos hoje. Estamos a somente 30% do que foi em 2008, ou seja, uma queda de 70% do valor da bolsa em dólares. A linha laranja mostra se você adicionar ainda os ganhos
com dividendos. Então, vamos aqui roubar um pouco e botar... Joga o dividendo junto. Continua 40% abaixo do topo histórico. É isso mesmo, a Bolsa Brasileira é um grande golpe, onde você perde tanto para a inflação interna quanto para o dólar. Não faz sentido nenhum você investir na Bolsa Brasileira. Mas mesmo a Bolsa Americana tem o mesmo comportamento, porque para isso que servem as bolsas. Vou abrir para você o gráfico aqui do M2, ou seja, da oferta monetária dos dólares, contra o S&P 500, a Bolsa Americana. E você percebe que as duas linhas correm exatamente juntinhas ao longo de todos os períodos desde a década de 70. Leiam comigo, o índice S&P vem subindo 7% ao ano há 100 anos. E a oferta de dólar americano vem subindo 7% ao ano há 100 anos. O que você tem é uma cesta de ativos que mantém seu valor em termos reais, enquanto tendem a subir em termos nominais. Ou seja, só sobe quando você avalia em pontos da própria bolsa. Quando você compara a bolsa americana com a inflação da base monetária do dólar, você percebe que você não teve ganho real nenhum. E isso no maior mercado do mundo. Quando você vem para o mercado brasileiro, que é secundário, aí, como eu apresentei nos gráficos anteriores, você perde dinheiro tanto em relação à inflação brasileira quanto em relação ao dólar. Mas vai surgir um economista cheio de graduações por aí falando para você o seguinte: por acaso você recebe em dólar? Você gasta em dólar? Você recebe em reais. Então, se subir em reais, pronto, você está ganhando e é isso que importa. Bom, vamos usar esse mesmo argumento para a Bolsa de Caracas da Venezuela. Lá o pessoal ganha em dólar, recebe em dólar, gasta em dólar? Não, você recebe em bolívares, você gasta em bolívares. Então, você tem que comparar com a Bolsa de Caracas em bolívares. E qual seria o resultado? Bolsa de Valores de Caracas dispara 69.795% em 4 anos. É a melhor bolsa do mundo, em termos percentuais. Nenhuma bolsa no mundo subiu quase 70.000% em 4 anos. Podemos então supor que todos os venezuelanos são multimilionários. O IBC é um dos índices que mais cresceram no mundo. De janeiro a julho de 2024, a alta foi superior a 65%. Mas o mais surpreendente é observar os últimos 4 anos, em que o avanço foi de 69.795%. Olha esse gráfico maravilhoso da Bolsa de Caracas, né? Da Bolsa da Venezuela. Então, pessoal, o que está de errado? O que está acontecendo? Como diz o título dessa própria matéria, Bolsa de Valores de Caracas e Mercado Financeiro da Venezuela revelam uma grande farsa no país de Maduro. Esta farsa, pessoal, se chama justamente a inflação. A inflação na Venezuela nos últimos 4 anos foi tão surreal quanto a alta de 70.000% da Bolsa, provando para você que a alta da Bolsa é somente uma consequência da inflação. Quanto mais inflação tiver, mais alto vai subir a Bolsa. Isso não significa que você teve ganho real, significa somente que a Bolsa está acompanhando a impressão de dinheiro. Você não ganhou nada a mais por isso. Na maioria das vezes, você perdeu dinheiro, você vai perder para a inflação, como provei para vocês no Brasil. E quando eu coloco lado a lado o Bitcoin contra o S&P, que é a linha amarela, a bolsa americana, né? Você percebe que acontece justamente isso antes da explosão do Bitcoin, uma divergência, né? Bitcoin caindo, está vendo aqui, por exemplo, 2019, né? Ano que o Fed também cortou taxa de juros. Notem, Bitcoin caindo e a bolsa disparando, tá? Mas na sequência o que acontece? Os dois começam a disparar juntos, só que o Bitcoin com uma força muito superior à força das ações. É a mesma coisa que estamos observando exatamente agora. Ações disparando enquanto o Bitcoin está em queda. Aqui na esquerda você tem o movimento do mercado de ações e na direita o movimento do Bitcoin. Notem só como é exatamente a mesma coisa. Tivemos bear market nos dois, o quadrado vermelho, depois o fundo do poço em ambos, depois o início do rally, essa parte cinza, né, nos dois, essa parte aqui de struggle, ou seja, dificuldade, que é esse quadradinho aqui esbranquiçado nos dois, onde as ações já passaram e já fizeram o bull market, quadrado verde, e o Bitcoin continua na fase de struggle aqui, continua sofrendo, né, para romper essa fase e fazer o bull market que as ações já fizeram. Então agora, pessoal, não é hora de entrar nas ações em alta histórica, é hora de estar posicionado em Bitcoin. Bitcoin que levou 8 meses depois do halving de 2016 para bater nova alta histórica. Bitcoin que levou 8 meses após o halving de 2020 para bater alta histórica. E Bitcoin que bateu alta histórica antes mesmo do halving nesse ciclo.
Então tenha um pouco de paciência, porque o normal seria ele só bater uma nova alta histórica 8 meses após o halving, ou seja, novembro, dezembro desse ano. Quarto trimestre de 2024. E por que é importante a gente ter paciência de esperar pelo quarto trimestre desse ano? Porque, historicamente, este é o trimestre onde vemos reais explosões de preço para o Bitcoin. E eu provo para vocês com esta tabelinha aqui. Aqui você tem o Q1, que é o primeiro trimestre, Q2, o segundo trimestre, Q3, o terceiro trimestre, e Q4, o quarto trimestre, e aqui os anos, tá? Então são os últimos 10 anos. Vocês vão perceber que o trimestre mais forte para o Bitcoin, historicamente, é justamente o quarto trimestre, tá? De 10 anos aqui, vocês vão perceber, no caso, 9 anos, né? Porque o quarto ainda não teve nesse ano, de 9 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 positivos. 6 de 9 positivos para o quarto trimestre. Enquanto para o terceiro trimestre que estamos agora, vocês percebem que tivemos somente 1, 2, 3, 4 de 10. Ou seja, 6 negativos de 10 para o terceiro trimestre, que é um trimestre super negativo, o mais negativo de todos. Então, estamos migrando do terceiro para o quarto trimestre e aqueles que têm paciência de aguentar essa lateralização pós-halving são muito recompensados logo à frente. Seja com a Kamala Harris assumindo o governo e distribuindo dinheiro para todo mundo, imprimindo dinheiro e fazendo o Bitcoin subir, seja com Donald Trump assumindo e o mercado ficando muito animado porque o Donald Trump resolveu apoiar Bitcoin e criptomoedas. Os dois lados acabam ajudando a gente de qualquer forma. E agora você tem duas opções. Você pode entrar para a comunidade da Criptomaníacos no Discord, onde você vai ter acesso a 15 canais de bate-papo com toda a equipe e com mais de 1000 pessoas que estão lá trocando ideia todos os dias. Ou você pode trocar o seu Bitcoin pelo plano de previdência do Banco do Brasil, que agora passa a aceitar Bitcoin como pagamento para plano de aposentadoria privada. Olha aí, né? Que tal trocar Bitcoin por plano de aposentadoria estatal em reais? Ha! Que coisa maravilhosa! Trocar Bitcoin por plano de aposentadoria no Brasil. Que ideia genial do Banco do Brasil. Se você não quiser, vem para a comunidade, o link da gente está aqui embaixo, tem o QR Code aqui embaixo. Vem para o Discord trocar ideia, falar de mercado, postar memes, enfim, interagir comigo e com tantas outras pessoas. E se quiser comprar Bitcoin, criptomoedas, ETFs, commodities, o link para Quant Fury está na descrição. Corre lá, melhor corretora do mundo. Grande abraço e até a próxima.